Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Emanuel, sou professor e monitor de filosofia do portal. Como vocês já sabem, nós temos esse programa, esse quadro intitulado Quem Foi? Onde a gente apresenta para vocês alguns filósofos, sua vida, obras e suas contribuições para a filosofia. No Quem Foi de hoje, eu vou apresentar para vocês um filósofo muito importante, não somente para a filosofia, mas também para a matemática. Ele revolucionou a forma de pensar e de fazer ciência. Ele é considerado o pai da filosofia moderna e do racionalismo. E tenho quase certeza de que vocês já devam ter escutado a famosa frase dele, cogito ergo sum, que traduzindo significa penso, logo existo. E aí, já sabem de quem falo? De René Descartes, exatamente. René Descartes ele é muito importante para a filosofia, porque através do seu método, e a gente vai ver que método é esse, ele inaugura uma nova era na forma de pensar e de fazer filosofia, e na forma de pensar e de fazer ciência. Entre as suas principais obras, podemos destacar aqui o Discurso do Método e as Meditações Metafísicas. Descartes ele é francês, tendo nascido no ano de 1596. De 1606 a 1614, ele estudou no Colégio Jesuíta de La Flèche, onde ele recebeu uma sólida formação filosófica e científica, que era baseada na Ratio Studiorum, que era o programa dos jesuítas para instruir os seus alunos, e que se fundamentava na filosofia aristotélica, né, no método aristotélico, e que em seus estudos levaram um certo período, ele passou 6 anos estudando os temas humanísticos e 3 anos estudando matemática e teologia. No entanto, ele sai do colégio um tanto que insatisfeito. E mais à frente a gente vai ver porque ele sai insatisfeito. Tá? Lembrando que esse período de estudo no Colégio Jesuíta vai de 1606 a 1614. No ano de 1618, com o início da Guerra dos 30 Anos, Descartes ele vai para a Holanda para se alistar e para lutar nas tropas de Maurício de Nassau. No entanto, em meio às atividades militares, ele também tem uma forte atividade intelectual. E após esse período militar e também após esse período intelectual, numa noite do dia 10 para o dia 11 de novembro de 1619, Descartes acontece uma coisa extraordinária na vida dele. Ele tem 3 sonhos. Da noite do dia 10 para o dia 11, ele tem 3 sonhos. E ele vai interpretar esses sonhos como um sinal da sua missão, da sua verdadeira missão, que era construir um conhecimento seguro, ou melhor, de alcançar um conhecimento seguro, verdadeiro, né? Construir um edifício iluminado pela verdade, feito de certezas racionais. Então, essa seria a missão que foi revelada a Descartes, né, pela interpretação dele. A missão de construir um edifício do conhecimento que seja sólido, verdadeiro e que seja construído de certezas racionais. E por que essa missão? Descartes ele sai do colégio um tanto que insatisfeito com tudo aquilo que ele recebeu. É como se tudo aquilo que ele recebeu não houvesse segurança de que fosse realmente verdade. Por isso, ele sempre estudava a fim de encontrar algo que fosse certeza, algo que fosse verdadeiro. Por isso, esses sonhos que ele tem
é como se fosse o pontapé inicial para aquele, como se fosse a confirmação de que ele deveria dedicar os seus estudos a isso, a encontrar um conhecimento que não possa ser colocado em dúvida. E aí essa questão de construir esse edifício da verdade, iluminado pela verdade, feito de certezas racionais. E aí, como é que Descartes vai fazer isso, né? Ele vai fazer isso através do método. Que método é esse? Na obra O Discurso do Método, ele vai relatar o método que ele seguiu para chegar a um conhecimento verdadeiro que não possa ser colocado em dúvida. E que ele percorreu esse caminho através da razão. Tá? Então, ele vai descrever no discurso do método e também nas meditações metafísicas o método que ele utilizou. O método de Descartes é baseado na dúvida metódica. A gente tem que lembrar disso, a dúvida metódica. Ele começa a duvidar das coisas, é o primeiro passo, duvidar. Mas é preciso a gente saber que essa dúvida não é qualquer dúvida. Não é a dúvida que a gente tem de costume. É uma dúvida, é uma decisão. Ele decide duvidar daquilo. Né? Então é uma dúvida que parte da razão, parte de uma decisão. Não é uma dúvida qualquer. Não é que eu esteja em dúvida qual curso eu vou fazer. Descartes não é essa dúvida que Descartes está colocando aqui. A dúvida metódica é um método. Tá? É um método racional, né? para se chegar a um conhecimento verdadeiro. E aí o método de Descartes tem 4 regras. Ele apresenta 4 regras do seu método. A primeira, nada é verdadeiro até ser reconhecido como tal. Essa é a primeira regra. Então, me aparece uma evidência, eu tenho uma evidência, um objeto, e eu não posso aceitar aquilo como verdadeiro até que eu reconheça como tal. A segunda regra, que consiste na análise. Os problemas eles precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente. Como assim? Né? É preciso dividir o problema, né, as dificuldades, né, e analisar uma por uma. E aí vem a terceira regra. Depois de dividir, eu vou sintetizar isso. Então, dividir e vou sintetizar e analisar do mais fácil para o mais complexo. Depois disso, vem a quarta regra, que é a enumeração, que é o processo de rever tudo do início até o final, para que nada tenha sido omitido. Então, nós temos aí essas 4 regras, né? A evidência, a análise, a síntese e a enumeração. Primeiro, não devo aceitar nada como verdadeiro até ser reconhecido como tal. Depois, preciso dividir o problema em quantas partes for necessário para poder entender melhor. Depois, sintetizar tudo, né, do mais simples ao mais complexo. E, por último, rever todo o processo do início ao final para que nada tenha sido omitido. Então, esse é o método utilizado por Descartes, é a dúvida metódica. Né? Então, primeiro ele vai duvidar da coisa, né? Ele vai duvidar se aquilo realmente é verdadeiro, e aí sim ele vai seguindo até que ele possa chegar a uma certeza. A certeza de que aquele conhecimento, de que aquela evidência realmente é verdade. Tá? E aí, na quarta parte do discurso do método, o discurso do método, a obra ela é dividida em 6 partes, tá? E aí na quarta parte ele vai chegar à certeza, a uma certeza. E qual é a certeza? A certeza de que ele existe, que é o cogito ergo sum, o penso, logo existo. Descartes ele duvida das coisas, duvida de si mesmo, né? E aí ele chega a essa certeza de que enquanto ele duvida, ele não pode deixar de ser algo. Enquanto ele duvida, ele é alguma coisa. Então, enquanto ele duvida, ele existe. Então, por isso que ele diz, penso, logo existo. Essa afirmação de Descartes, de penso, logo existo, no discurso do método, também vai ficar evidenciado na obra Meditações Metafísicas, tá certo? E aí é importante
notar que no discurso do método a gente tem uma dúvida metódica. Nas meditações metafísicas, Descartes eleva essa dúvida metódica a uma dúvida hiperbólica. O que significa isso? Significa que ele vai duvidar de tudo, exatamente de tudo. Ele vai duvidar do céu, da terra, de Deus, vai duvidar de si mesmo. E aí ele se coloca no caminho, no método dele, né? E aí vai analisando esses conhecimentos até ele chegar à certeza de que ele não pode duvidar da sua própria existência, né? E aí, nas meditações metafísicas, embora ele duvide de tudo, ele, como eu disse, ele chega à conclusão de que ele não pode duvidar de si mesmo. Então, para a gente encerrar, basicamente essa é a principal ideia, a principal contribuição de Descartes para a filosofia, que é um método, né? Um método racional, que se utiliza da dúvida para se chegar a um conhecimento verdadeiro e indubitável, um conhecimento que não pode ser colocado em dúvida, um conhecimento que é construído de certezas racionais. Por isso que Descartes ele é tão importante, porque ele inaugura uma forma de pensar e de fazer ciência que se preocupa em provar e estudar cada parte até que se tenha uma certeza. Então, lembrando, René Descartes ele é considerado o pai da filosofia moderna e do racionalismo. Ele instala uma nova forma de pensar e de fazer ciência através do método, né? O método tem quatro regras. Nós temos a evidência, a análise, a síntese e a enumeração, né? Primeiro, não devo aceitar nada como verdadeiro. Depois, devo dividir tudo em parcelas quanto necessárias para que eu possa sintetizar tudo, do mais simples ao mais complexo. E depois, revisar todo o processo do início ao final para que nada seja omitido, para que assim eu consiga chegar a um conhecimento verdadeiro e indubitável. E lembrando que através desse método, Descartes chega à certeza de que ele é alguma coisa e de que ele existe. Por isso, penso, logo existo. Até mais.